E hoje então nós vamos falar sobre agro e algumas novidades aí da reforma tributária para o agro, né, que o beneficiará. Meu nome, como eu disse, Juraci Silva, Prof. Juraci Silva, meu site www.profjuracisilva.com.br, e a gente está aqui para ajudá-lo a alavancar a sua advocacia 30K em 30 dias com direito tributário. Então, nós vamos iniciar aqui pedindo para todos que ainda não nos segue, que nos siga, que compartilhe esse vídeo com tanto conteúdo. Tenho certeza que vai ser muito útil para todos os colegas e amigos, empresários, a todos com grande convicção que eu digo isso. E para iniciarmos a nossa conversa, nós temos que lembrar que estamos no início do ano, e no início do ano toda a gente já começa a se organizar para fazer a sua declaração de imposto de renda, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Então, nós temos aí algumas dicas, né, que o regulamento do imposto de renda, o RIR, né, um nome muito sugestivo do regulamento do imposto de renda, ele vem aí a direcionar alguns rendimentos na atividade rural. Por isso que eu inicio aí a fala desse conteúdo rico do agro. Então, o agro está na moda porque efetivamente já disse aí um grande filósofo, né, o Brasil celeiro do mundo. Pois é, nós temos realmente uma vocação nesse sentido em razão do grande número de exportação de grãos e de mercadorias primárias, né, no âmbito da economia. E no regulamento, então, do imposto de renda, o RIR, que se direciona aí aos rendimentos das atividades atividades rurais. E já agora é importante lembrar que os resultados que são apurados, eles precisam, claro, sempre, né, gente, receita, menos despesa, custeio e investimentos com imóveis, bens, benfeitorias dos imóveis, etc. No artigo 5º do RIR, nós temos a possibilidade e a admissão, então se admite a compensação de prejuízos no lucro real. Então, claro que é preciso se ver já agora, né, o porte da empresa, e tem que ser empresa, porque no agro a gente encontra muita gente ainda declarando como pessoa física, e eu acho importante manter sempre a conveniência de se fazer o cálculo para ter a certeza de quanto você pode efetivamente declarar na pessoa jurídica e quanto declarar na pessoa física. Isso porque a atividade, ela tem essa nuance diferenciada, né? E esse artigo, então, ele vai dizer que devido à escrituração no livro, mas o que eu achei mais interessante aqui com relação às vantagens que estão aí para esse ano é que nós poderemos, então, a partir do artigo 62 e do 324, ter uma depreciação acelerada no agro. Então, nós temos aí, para veículos, 5 anos, ou seja, em 5 anos, se deprecia o valor total do veículo. Gente, bom, não precisa saber de economia, não precisa saber de contabilidade para se entender que, efetivamente, um veículo não acaba em 5 anos e ele poderá, então, na contabilidade, ser depreciado em 5 anos. Isso é uma vantagem que, com isso, diminuirá o lucro e se pagará menos imposto, né? As máquinas em 10 anos e a construção civil em 25 anos. Então, vejam que aqui, claro que isso tudo vai constar no LALUR,
que é o lucro apurado do período, né, do ano, né? Então tem a DRE, que é a demonstração de resultado, que vai então para o LALOR para se apurar o lucro, né? E lá então a gente vai ter aí, conforme o faturamento da iniciativa da atividade rural, então a conveniência de se fazer essa conta, né, de se levar em consideração aí todas as depreciações e se houver aí a necessidade, então, conforme a conveniência, é importante sempre se verificar se não é o hipótese ou de se equalizar os valores para a pessoa jurídica e a pessoa física. Então, para que se tenha aí uma tributação do lucro mais equânime e dentro da tabela de progressividade, então, se verificará aí essa conveniência ou não. Nós temos também que lembrar que o ITR é o Imposto Territorial Rural, que tem o valor da terra nua. Isso também é uma tese, é uma oportunidade de negócio muito boa e normalmente é importante que se saiba, né, que o valor da terra nua é diferente do valor venal. Às vezes coincide, mas às vezes é bem diferente. E não tem uma ligação direta com o valor de mercado, que às vezes pode ser igual, pode ser menor ou pode ser maior. Mas é importante que a gente saiba que o imposto territorial rural, no caso do agro, ele terá então como base de cálculo o valor da terra nua, né? E isso é importante dizer porque efetivamente existe um órgão que verifica o valor da terra nua, né? Então existe um órgão cadastrado que é FARSUL, né? Então em todo lugar tem, mas é só você colocar valor da terra nua e já vai aparecer no Google o órgão que efetivamente vai dar aí o valor da terra nua com total lisura e transparência. E, curiosamente, existe hoje um boom, né, no imobiliário que vem a trazer aí uma realidade em que os municípios, eles cada vez mais estão crescendo. Então, a zona urbana pode estar invadindo, por vezes, a zona rural. E é muito comum os proprietários de propriedades rurais receberem, de forma surpreendente, um carnê de IPTU. Então, ou você é proprietário de um imóvel rural e paga o ITR, ou você é proprietário do imóvel urbano e paga o IPTU. Então, o dono recebe o IPTU e está pagando o ITR. Então, ele fica confuso, vai te procurar, ou você mesmo pode até perguntar, né, caso você queira fazer uma consultoria mais ativa, e vai verificar se efetivamente existe um crivo no CTN quando o município fornece água, luz. Isso pode ser três desses benefícios, né? Saúde pública, escola, meio-fio, água e luz. Então, energia elétrica, água, saúde, e educação e pavimentação. Isso significa e implica que se o município tiver na frente da casa dessa pessoa ou dentro de
uma distância razoável, oferecendo esses benefícios, né, esses serviços públicos para essa propriedade, então é possível sim que esse imóvel possa ser caracterizado como urbano e não como o imóvel rural. No entanto, a depender da atividade do imóvel, da propriedade, é possível sim, é indefensável que haja aí uma iniciativa jurisdicional. Então o advogado poderá entrar com a ação para pedir para que o juiz declare que trata-se de um imóvel rural e não urbano, uma vez que o ITR ele vem a ser bem abaixo do valor do IPTU. Então é uma outra tese super interessante, uma outra oportunidade de negócio muito interessante para que nós possamos aí trabalhar junto com os nossos clientes. E então nós temos o raio e o diâmetro, né? Então nós temos aí uma distância aí de 3 quilômetros ao redor do imóvel para termos aí como crivo, como parâmetro. Então são 3 dos benefícios, que pode ser água, fornecimento de água, luz, educação e saúde pública, né? No caso hospital, ou UBS, enfim. Aqui então nós temos também a base de cálculo, né, que ela tem uma característica muito interessante, que é a progressividade. Eu disse que o ITR, ele tem um valor muito menor do que o IPTU. Então, só para a gente ter aí uma ideia, eu venho trazendo aqui a tabela de progressividade e ela é curiosa porque ela vai levar em linha de conta também a exploração da terra. Então, com relação ao IPTU, é importante dizer que a base de cálculo, sendo o valor da terra nua, tem sim a possibilidade de se calcular o percentual de exploração do imóvel. Ou seja, até 50 hectares, se tiver uma exploração de 80% da propriedade, a alíquota é bem menor. A alíquota é só de 0,03% do valor da terra nua, né? A base de cálculo, no caso. Se for acima de 5.000 hectares e tiver 80% de exploração, de aproveitamento da terra, né? Seja cultivo, seja pecuária, enfim. Aí, nesse caso, aumenta para 0,45% do valor da terra nua. Caso isso não ocorra e o imóvel tiver mais de 5.000 hectares, e então nós temos aí a possibilidade, dentro da mesma tabela progressiva, de se caracterizar 30% apenas de exploração do total do imóvel, vai para 20% do valor da terra nua, que é a base de cálculo. Portanto, vale muito a levar isso em linha de conta, levar isso em consideração para efetivamente se verificar qual o valor a ser pago do ITR. Então é uma tese também muito boa no agronegócio. Eu queria aproveitar então para dar os parabéns aí para todos os que estão aqui. Todo mundo poderia estar ouvindo uma música, mas está aqui comigo, junto comigo, para ouvir as novidades aí da reforma e dessas questões bem recentes do agronegócio. E eu convido a todos, inclusive, para depois ir lá para o YouTube, gente, é a mesma coisa, hein? No Instagram é Prof. Juraci Silva. No YouTube, mesma coisa, Prof. Juraci Silva. É só colocar Prof. Juraci Silva lá no YouTube e vocês vão me achar. Inclusive, hoje tem uma novidade incrível. Eu vou aproveitar, então, para pedir para que vocês que estão aqui, aproveitando aí o conteúdo, tá gostando? Dá o like, coloca aí o seu joinha e aproveita para se inscrever no canal. Se inscreve no canal lá no YouTube, porque tem muito conteúdo legal, muita tese, muita oportunidade de negócio que vai valer muito a pena
inscrição e todas as curtidas possíveis e imagináveis. E você, tendo um colega que se identifica para trabalhar junto com você, para você alavancar a sua advocacia no tributário, compartilha, porque, gente, isso é um ganha-ganha. Não existe aqui no tributário, tem gente que entende diferente, mas saiba que a verdade é que a gente pode se ajudar imenso. Sim, nós tributaristas e advogados podemos fazer parcerias incríveis, fantásticas. Vale muito a gente deixar de lado aquela antiga noção de que nós somos concorrentes. Não, nós somos colegas. Na mesma classe, a gente tem uma missão de dar o nosso melhor para que o empresário, a pessoa física, todos, pois todos nós somos contribuintes, nós possamos nos ajudar multiplicando as orientações e informações desta matéria que alcança a todos nós. Então nós temos que estar sim como grandes conhecedores desse assunto para nós resolvermos. A nossa vida é de muita gente, certo? Então eu queria aproveitar para continuar aqui sobre o imposto de renda e o ITR, porque afinal de contas, final de ano, todo mundo se organizando aí, organizando a documentação para pagar as contas, fazer a declaração de imposto de renda. Então, gente, já começa dando joinha aqui no Instagram e comentando. Tá gostando do comentário? Então, comenta você também, conversa comigo, aproveita essa oportunidade única que nós estamos nessa live para tirar dúvidas, para conversar comigo agora. E já que nós estamos aqui falando sobre imposto de renda, declaração de imposto de renda, nós sabemos que o ITR, então, como eu disse, é o Imposto Territorial Rural, ou seja, o imóvel que tem a atividade rural paga o ITR e a propriedade urbana paga IPTU, que é o Imposto Territorial da Propriedade Urbana. E agora já nós estamos falando de agro, né? Estamos falando de imposto de renda. Existe então, como eu havia dito inicialmente, um cadastro de atividade rural, que vem a trazer a fiscalização e o controle ambiental, ou seja, como que estão as nossas matas, como que estão as nossas florestas, qual o percentual de diminuição, porque a cada ano que passa existe sempre um percentual de diminuição das nossas florestas, e esse, ou então de percentual de preservação. Mas o mais legal e importante para nós neste cadastro é que ele vai dar exatamente a terra nua. Muito bem, gostei do bom aí, viu, William? Muito obrigada. Eu quero que vocês comentem mesmo. Então, antes de mais, já começa falando meu boa noite, pelo menos, né? Pra gente já começar a entabular a nossa conversa. Boa noite a todos. Aqui nós temos a base de cálculo do ITR, que é a terra nua. Então, esse cadastro ambiental rural, além de fiscalizar e controlar ambientalmente toda a nossa mata, também vai ter o controle das propriedades rurais e do valor da terra nua, que é a nossa base de cálculo para determinar aí o valor do ITR a ser pago. Então, aquela tabela progressiva, ela vai ser usada com base no valor da terra nua que o cadastro irá informar. E eu tenho certeza que vocês vão poder auxiliar muitos proprietários de imóveis com atividade rural que efetivamente possa estar sendo aí alvo de algum município e recebendo um carnê do IPTU de forma muito
surpresa, né? Surpreendido. Ele vai olhar e falar assim, mas espera aí, eu já pago o ITR, tenho aqui um IPTU, como assim? O que eu vou pagar? O que eu vou fazer? Ele precisa da nossa orientação, ele precisa saber que ele tem o direito de ter, se não pelo deferimento do âmbito administrativo, a partir da tutela jurisdicional, o esclarecimento e a determinação, a declaração do Estado juiz de que ele deve sim pagar o ITR e não o IPTU, caso ele efetivamente tenha essa propriedade com a atividade rural, né? Então, esse proprietário surpreendido aí com o carnê do IPTU surgindo, né, do município próximo da propriedade dele, pode aí ter a sua defesa feita por nós e ter aí seu direito garantido. Vocês gostaram da dica? Então, olha, vai deixando o like e segue a gente. E agora, às 20 horas, eu começo um conteúdo riquíssimo, gente, riquíssimo, de recuperação tributária e de reforma tributária. Por que é importante a gente falar de recuperação tributária, né? Recuperação tributária hoje, para vocês terem uma ideia, é algo que pode ser feito, são muitas as teses que podem ser do âmbito administrativo pleiteadas, né? Então, a recuperação do crédito tributário pode ser feita tanto no âmbito administrativo quanto no judiciário. E aqui fica a dica. Além de ser muito mais rápido que o judiciário, o profissional não precisa sequer da carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. E além de ser muito mais célere, a tabela da ordem, ela serve tal e qual e determina que o valor mínimo, que é o razoável que o advogado ou o profissional cobre pelos serviços de recuperação de crédito tributário, é de 30% do proveito econômico. Portanto, vale dizer que você, em tempo muito mais reduzido, muito reduzido mesmo, gente, não estou falando mais de anos, estou falando de dias, estou falando, eventualmente pode acontecer alguns meses. Aconteceu agora recentemente uma recuperação tributária, alguns meses, mas por uma dificuldadezinha ou outra que aparece no decorrer do processo administrativo. Mas normalmente, a grande maioria dos processos administrativos tem o seu resultado em dias, né? Estou falando de 60 dias, né? Tá bom, 2 meses, sabe? É pouco tempo, gente, muito pouco tempo. Sabe, nós estamos falando de algo que vai resultar na solução de um problema que efetivamente antes demorava anos para ser resolvido. Então, você pode levar ao cliente já direcionado. Por isso que o meu método é o método de teses direcionadas para a consultoria ativa. Porque você pode direcionar, você pode escolher o seu público-alvo e direcionar essas teses para levar a solução para quem precisa. Aliás, é a missão da gente, né? Você tem que tomar isso para si como missão e efetivamente levar a solução, os benefícios que vai trazer para o contribuinte a recuperação tributária dos créditos tributários até dos últimos 5 anos com a correção da Selic. Né? Hoje mesmo eu fiz uma manifestação em que o contribuinte obteve aí o seu crédito. E, gente, é muito legal. A diferença é que no judiciário, normalmente é a gente que faz o levantamento, mas no âmbito administrativo vai direto para a conta do contribuinte.
Então é muito importante para o advogado ele se resguardar, ter um contrato de prestação de serviços. Normalmente, após o crédito da conta do cliente, que você vai calcular o proveito econômico e efetivamente cobrar os seus honorários. Então, é muito razoável que você, inclusive, no início, faça a cobrança. Eu já vi gente cobrando o valor fixo de R$ 3.000 para valores maiores, mas eu também já vi colegas cobrando aí um valor mínimo de R$ 300 até para iniciar com a recuperação de crédito tributário, justamente porque é sempre necessário se fazer uma apuração, e essa apuração para sabermos aí o quanto que é justo para a recuperação, né, a apuração da recuperação em si, a gente vai se valer aí de alguns softwares, de alguns recursos, e por esse trabalho, por esse serviço, é importante também que seja remunerado. É um serviço muito sofisticado, mas tudo isso pode ser feito através de parcerias também, que é muito tranquilo. E inclusive existe hoje, dentro do método TDCA, a empresa A Auditoria está com a gente, e nós estamos já com um plano para oferecer para todos os alunos. Então, é possível se fazer aí um diagnóstico inicial para a empresa ter a noção do quanto que ela está deixando de dinheiro na mesa, né? Para eles também terem a ideia de qual a solução que você está levando, qual o benefício que vai ser, o que vai representar essa recuperação tributária para o empresário. Muito importante a gente dar essa clareza para o empresário, para que efetivamente ele possa, então, trazer aí com maior firmeza a confiança em você para assinar o contrato, para levar adiante essa recuperação de crédito tributário. E é um ganha-ganha, né? Ele ganha rapidamente o valor que é devido a ele, e você que está prestando serviço de excelência também, os seus honorários super rápido, porque sai rápido mesmo, e é algo que eu no curso oriento muito no sentido. Claro que é também, gente, para atender todas as necessidades. Se ele tem uma necessidade de uma tutela jurisdicional, sim, vamos atender com muito gosto, com muita excelência. Mas se nós já sabemos qual o perfil da empresa e que ela precisa de uma recuperação tributária que é possível se levar a cabo no âmbito administrativo, muito melhor, né? Muito melhor, com certeza a satisfação vai ser dobrada e rápida, né? Muito mais célere. Então nós temos aí a possibilidade de sempre a gente lembrar que são muitas as teses que nós podemos ingressar no âmbito administrativo. Então, uma delas que eu gosto muito, porque são muitos os produtos do anexo da lista da lei complementar, são os monofásicos. Então, o que é a monofasia? Monofasia é todos os comerciantes que vendem produtos que estão nessa lista da monofasia, né, nesse anexo da lei complementar, que seria o quê? Bebidas frias, cerveja, água, refrigerante, chá, todas essas bebidas. Tenho certeza que você conhece alguém que vende essas bebidas. Você pode ter até amizade com o dono e nem saber que você pode oferecer a ele essa possibilidade de recuperar todo o PIS e COFINS arrecadado indevidamente, a maior durante os últimos 5 anos para essa empresa. Então, além das bebidas frias, existem os comércios que vendem produtos toucadores. O que é produto toucador? Todo produto de beleza, produtos toucadores, produtos de beleza. Então, talco, sabonete,
make, né? Pó de arroz, batom, pó, né? Blanche, tudo, gente. Tudo que for para o embelezamento, os cuidados pessoais, são produtos tocadores, está lá na lista do anexo. E é possível, então, recuperar, fazendo a segregação desses produtos, todo o valor que foi recolhido a maior e indevidamente nos últimos 5 anos. Então, vale muito a gente observar o próprio comerciante, se ele está fazendo essa segregação, se ele quer um diagnóstico para saber efetivamente qual é a possibilidade de recuperação tributária que ele tem dos últimos 5 anos, com a correção monetária devida, para que efetivamente já se avance aí com um contrato para recuperar esses créditos. E como eu disse, nós temos aí até a hipótese de já migrar todas as informações para o programa do e-auditoria e fazer direto no ECAC essa solicitação no âmbito administrativo para o cliente. Então, eu já aproveito para, mais uma vez, pedir aí para todos os que estão presentes, clica aí no like, dá seu like e comenta se você conhece algum comerciante que venda peças de carro, bebidas frias ou produtos toucadores. Põe aí no chat para eu saber quem é que conhece uma empresa, um comércio próximo de casa que efetivamente possa trazer aí um futuro potencial cliente e com uma recuperação de crédito tributário no âmbito administrativo, gente. Escreve aí que eu quero ver vocês escrevendo se vocês conhecem algum comércio que venda produtos, tocadores, peças de carro e efetivamente bebidas frias. Escrevam aí para mim, por favor. É muito importante para vocês já começarem a pensar em como alavancar a advocacia. E vejam que no âmbito administrativo nem é necessário a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. A recuperação tributária toda feita diretamente no ECAC e, como eu disse, existe esse software que é uma ferramenta fantástica que ajuda muito a gente a fazer a apuração. Além dos produtos monofásicos, nós temos aí outras teses, como por exemplo a do agora, né, com o IR, com a chegada da declaração de imposto de renda. Quem é que conhece um aposentado com uma doença grave? Então, todo aposentado com doença grave, ele é isento de imposto de renda. E muita gente não sabe disso. Imagine uma pessoa que está doente, está aposentado, com uma doença grave, e sem saber que ele é isento do imposto de renda, pagando imposto de renda há tanto tempo. É importante também saber que nós podemos, sim, recuperar esses últimos 5 anos dos tributos pagos a maior e indevidamente por esse aposentado. Então, além disso, o imposto para quem recebe alimentos também é isento, hein, gente? Se vocês conhecerem alguém, coloquem aí no chat. E eu convido a todos agora, nesse momento, já deu 20 horas, 20h11, para irem até o YouTube para a gente continuar essa conversa lá, onde eu vou esclarecer questões sobre a reforma tributária de suma importância, gente. Então, convido a todos para irem até lá e eu vejo todos vocês lá agora, tá bom? Até mais!